isca tá na frente do celular, né? Vê o seu negócio. Tá valendo já, tá? Tá ao vivo. Você faz? Pessoal, boa noite para vocês. A gente está aqui, né? Começando os momentos que a gente vai passar juntos nessa noite. E nesse comecinho, vamos dar um tempinho para o pessoal tá entrando aí, né? Tá se conectando. Também tá chamando o pessoal, seu amigo, aquela pessoa que você ama, que você quer bem, seu parente, né? Chama o pessoal tudo que não vai sair de casa, tá? Quem não for sair de casa, você chama para se conectar com a gente. Eu acho que vai ser bastante gente. E logo a gente vai tá começando aqui juntinho, tá bom? Então vai passando aí, vai chamando a galera. Gênesis. Quem tá aí ao vivo, Vinícius? A gente está aqui com a Jane, tá? E o Vinícius está aqui dando todo o suporte para a gente. Tá com o computador aqui para ver quem é que vai estar acompanhando a gente nessa noite também. Eu espero em Deus que seja uma bênção, né? Esses momentos que a gente vai passar juntos. Eu vou cantar uma música com vocês. Não sei se vocês conhecem essa música, mas é uma música muito bacana. Curioso que a gente recebeu essa música agora nesses dias aí de pandemia, que essa música chegou até nós não tínhamos conhecimento dela, e de repente ela começou a brotar aqui, né? E eu gostei muito dela. Eu achei que é a cara de vocês aí do Jardim Peri, né? E eu acho que em breve vocês vão estar cantando, se já não estiverem cantando ela. Tá bom? Mas você já tá assistindo isso? Presta atenção, começou. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. Nos teus braços, Senhor, eu me sinto seguro. Nos teus braços, eu me sinto feliz. Só no vale o meu
Gente, eu queria que o Vini só desse um toque para a gente. Quem é que está aí com a gente aí já conectado? Boa noite, pessoal. Nós estamos agora com 64 pessoas conectadas. Não dá para ver todo mundo, falar todo mundo, mas temos aqui o Francisco, a Milene, o Ti dando boa noite, a Elza, a Braga, a Maria José, Walter Bonifácio Júnior e temos também a Maria das Graças Dias de Canaã e Patinga assistindo a gente agora. Temos o Nilson aí, ó. Boa noite, Nilson. Tem bastante gente aí, Bruno da Silva Teixeira, Cidália Paiva, Rubão com a gente, o Du, né? O Wallace, Dona Iraci, que privilégio ouvi-los, Dona Iraci falou. É isso aí, estamos com 69 pessoas agora. Ó, já tem quase 70 pessoas linkadas com a gente, então vão ser momentos maravilhosos que a gente vai passar junto nessa noite. Eu queria trazer uma mensagem para vocês. Antes disso, eu queria que a gente pudesse orar, né? Falar com o nosso Deus. Nessa noite tem pessoas daqui de São Paulo, pessoas aí do Peri, né? Quase todo mundo. A Silvia de Menino Jesus, tem gente de Patinga, provavelmente tem gente do Mato Grosso, de Rondônia. Então tem um pessoal bacana com a gente. Nós vamos passar momentos realmente... É uma comunhão à distância, né? Que é doída, é sofrida, mas logo logo vai acabar. E a gente vai poder estar junto para a gente comer salgadinho lá no Jardim Peri juntos, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Paizinho querido, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós nesses dias. Quero agradecer porque eu sei que o Senhor está cuidando de todos nós. Eu sei como os teus filhos têm pregado. O Senhor nunca perdeu o controle de absolutamente nada, nada. Tudo está nas suas mãos e o Senhor está conduzindo a história exatamente para onde o Senhor quer que a história vá. Nesses dias em especial, o Senhor tem feito todo mundo ver que nós somos pequenos demais, nós não somos absolutamente nada e a única coisa preciosa que nós temos é essa glória extraordinária de Deus que é capaz de encher esses vasos de barro que somos nós, como o apóstolo Paulo diz. E como é gostoso, Pai, a gente saber que a gente tem um Deus maravilhoso e que esse Deus ele está olhando para cada filho dele com muito carinho nesses dias e esse Deus todo-poderoso, ele vai cuidar de nós em todas as coisas, em toda necessidade. O Senhor vai cuidar da gente. Então, muito obrigado, Pai. Que esses momentos aqui sejam momentos de edificação para a tua igreja. Que o Senhor fale a nós. É tudo que eu peço. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Eu queria, nessa noite, trazer uma palavra para vocês, né? Deixa eu ver se eu entendo a letra do Vinícius aqui. A Cecília, Neire, o Alemão, Josué, a Esther Saloto, lá do Rio, a Helena Rossi, né? Está todo mundo comentando aqui, a Ivani, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Eu hoje, durante o dia, eu tive uma confirmação muito interessante, porque a gente como pregador, eu tenho certeza que o Misso, o Aguimar, o Zig, o Tiago, os Tiagos, né? O Edu, todo mundo que está aí, que está ligado com a gente, e é pregador, todo mundo nunca sabe ao certo se no momento vai falar é aquilo que ele preparou, ou se Deus ele vai trazer algo novo, alguma coisa diferente daquilo que ele preparou, porque na hora o coração da gente bate mais forte para alguma outra coisa, né? Mas essa semana eu estava observando um texto, e um texto que o Carlinhos ele citou, pregando sobre uma outra situação, ele citou um texto do apóstolo Paulo, né? E eu achei aquilo tão extraordinário, né? Tão bacana, tão profundo, né? E eu comecei a estudar, e eu confesso a vocês que eu me debrucei sobre isso que a gente vai falar essa noite aqui,
pelo menos umas 12, 15 horas de quarta-feira para cá, né? E aí hoje à tarde eu fui ouvir uma escola dominical que o Misso trouxe, me parece que no começo do mês, falando sobre Atos capítulo 16. E ele falando sobre o apóstolo Paulo lá em Filipos, quando ele foi preso, né? E ele citou uma série de coisas, mas ele falou que ele queria se concentrar no momento em que Paulo foi solto. E ao invés de ir lá questionar, reclamar e criar uma polêmica danada por ser cidadão romano, né? Querer reivindicar os direitos dele, o Paulo ele se levanta, ele, Silas, e a primeira coisa que ele faz é encontrar os irmãos. E aí o Misso falou tanta coisa bacana a respeito do apóstolo Paulo, e aí eu falei assim, é isso, né? É isso. Porque o texto é exatamente na carta que Paulo escreveu posteriormente para a igreja de Filipos, né? E dizem, né, eu já ouvi falar que o pregador, ele é o reflexo de como ele está se sentindo naquele dia ou naquela semana. Então ele prega exatamente o reflexo de como ele está, de como o coração dele está, se ele está alegre, se eu briguei com a Jane ou não, entendeu? Né? Essa semana não brigamos, não brigamos. Essa semana não brigamos, não. É um negócio espetacular, né? Quarentena está fazendo bem. Mas eu vejo o Paulo ele parece que ele sai dessa lista, ele foge à regra. E ele prega, rapaz, e parece assim que o Paulo ele está infernando de Noronha o tempo todo. Está lá tomando um sol, comendo um camarão VG e tomando uma Coca-Cola com gelo e limão, né? Porque eu olho para o Paulo e eu fico impressionado com o Paulo. E eu queria ler com vocês, nessa noite, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Vou começar no meio do versículo 11 e vou começar de propósito, quando a Bíblia diz assim. O Paulo fala assim, porque eu aprendi. Ele não sabia. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de falta, de escassez. E aí ele termina dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Nessa noite, lendo esse texto, eu queria me prender exatamente nessa palavra que o Paulo fala. E eu queria fazer uma pergunta para você, e essa pergunta vai ser o título daquilo que a gente vai discorrer durante esses minutos. E a pergunta é, você está contente? Você está contente? Aqui está eu, a Jane e o Vinícius. Está nós três, né? Eu não vou perguntar a Jane ao vivo, em cores assim, porque, né? Você está contente aí na sua casa, hoje, nesse dia de hoje? Você está bem? Está tudo jóia contigo? Né? Eu me lembro que essa expressão, eu me lembro até do Loci ter comentado a respeito disso, né? Essa expressão era uma expressão muito usada pelos antigos da roça. Você chegava lá na casa deles e você perguntava para eles assim, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu falei, não, a gente está muito contente. Está muito contente. E aí se olhava na casa do camarada, rapaz, uma casa lá no meio do mato, no meio da roça, sabe? Uma casa simples pra caramba. Às vezes um fogão de lenha que eles passavam, os mais novos não conhecem isso, eles passavam barro branco, né? Passava barro branco. E não tinha geladeira, eles penduravam a linguiça, faziam aquelas linguiças de porco, penduravam num pedaço de pau assim em cima do fogão, e aquela linguiça ela pegava a fumaça do fogão e ela ia defumando.
né? Você já ouviu a expressão banho de cavalo? Já ouviu? Já tomou banho de cavalo? Né? Banho de cavalo é porque não tinha chuveiro quente. Então a mãe da gente, eu também morei na roça, a mãe da gente, ela esquentava uma leiteira d'água e botava dentro de um balde. E aquele balde tinha que dar para tomar banho. E a gente tomava o banho com aquele balde até onde dava, sabe? Se não desse para tomar muito direitinho, a gente deitava e dormia daquele jeito mesmo. Afinal de contas, estava tudo bem e a gente estava contente. A gente vivia contente, mesmo naquela simplicidade de aparentemente não ter nada ou quase nada, né? E aí um belo dia, olhando assim para esse texto, né, lembrando dessas coisas tão simples da roça, de pessoas que eram contentes, eu encontrei esse texto e essa carta de Paulo, e esse tão falado e poderoso pregado no Brasil inteiro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu fiquei curioso para ver como que era a vida desse Paulo, porque ele diz assim que aprendeu a viver contente, vivendo como ele estava vivendo. Então eu vou a esse texto, né? E eu começo a ler, e eu entro dentro do contexto para ver quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, por quê, para quem escreveu. E eu encontro Paulo, sabe como? Sabe de que jeito que eu encontro Paulo? Eu encontro Paulo, cara, de quarentena. Você acredita nisso? Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está de quarentena. E olha, ele vai ficar de quarentena aqui 2 anos. 2 anos preso dentro de uma casa em Roma. E os historiadores, eles vão falar mais ainda, eles vão dizer o seguinte, que se você somasse todo o tempo de todas as prisões que Paulo passou, daria entre 5 anos a 6 anos de prisão, né? E eu olho Paulo preso, algemado, vigiado, e sabe o que Paulo está fazendo? Ele está escrevendo cartas. Escrevendo para as pessoas que ele tinha visitado, para as igrejas que ele tinha fundado, e ele escreve preso nessa casa aqui em Roma, 4 cartas, fora as cartas que ele ia escrever depois, quando ele pegaria a 2ª prisão em Roma, só que dessa vez na masmorra, e nós vamos citar uma dessas cartas no final da mensagem. Paulo nunca pregou um evangelho fácil, ele nunca se preocupou com pregar algo chamativo, ou que chamasse atenção, ou que levasse as pessoas para dentro de alguma igreja. Ele diz assim, olha, eu sei ter necessidade e eu sei ter fartura, eu sei ter alimento e sei ter fome. Ele diz, posso todas as coisas. Aí você fala assim, eu posso, então esse Paulo é arrogante. Não, ele fala assim, ele mata o eu dizendo o seguinte, olha, é naquele que me fortalece, é nele. E eu olho para a vida de Paulo, e eu olho o jeito que ele fala, o jeito que ele trata as coisas, e eu preciso entender o que é viver contente, porque a biografia de Paulo não bate com isso. Ele não parece o tipo de pessoa que você olha para ele e fala assim, tá tudo bem, tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso, esse fim de semana nós vamos viajar. E eu olho, eu vou ao dicionário e eu procuro o que é contente. Sabe o que eu encontro? Eu encontro alegria, eu encontro prazer, eu encontro satisfação. Mas isso não combina com a vida de Paulo. O ser contente não combina com a vida de muita gente, satisfação, prazer, alegria, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, não sei se está conosco no dia de hoje, que é a Lecildo, de Barra de São Francisco. Ela luta contra o câncer tem 13 anos. 13 anos. Sempre recebe você com sorriso. Quer o link de todas as mensagens, quer acompanhar tudo, quer ouvir tudo, quer beber tudo, quer a palavra do Senhor, não abandona Deus por nada. Mas 13 anos lutando contra o câncer, né? E você fala assim, combina
com essa alegria, com essa satisfação. Se eu olhasse, por exemplo, para a Rose, para o Kleber, né? Perder a mãezinha querida deles essa semana, será que combina com essa satisfação, com essa alegria, com estar assim desse jeito? Essa alegria, essa satisfação combina, por exemplo, com a dona Nicinha passar tanto tempo igual ela passou na cama, com o seu Argemiro falecer esses dias, depois de tanto tempo na cama, e a gente não poder dar para eles aquilo que ele merecia, as honrarias que ele merecia. E eu olho e falo assim, pô, será que tem felicidade nisso? Tem alegria nisso? E eu olho para Paulo, eu vejo que Paulo ele não foge muito disso, porque eu vou lá para Gálatas, ele fala assim, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu vou ver as marcas do cara que diz que é contente. Eu estou contente. E eu encontro um camarada que as marcas que ele fala que tem, que recebeu de Cristo, é marca literal. Sabe por quê? Ele passou 5 vezes, ele foi chicoteado, 5 vezes ele tomou 39 chicotadas no lombo. Isso dá um total de 195 chicotadas. Do alto da cabeça até a planta dos pés. E se esse chicotinho ali fosse algum chicote de algum judeu, se ele tivesse 12 pontas, seria 2.340 marcas. É o cara contente, né? O cara que tomou 3 vezes 39 varadas, deitado de bruço, de costa, com o bumbum para cima e tomando varada. 39, 3 vezes, 117 varadas nas costas. Eu olho para esse cara, o cara foi apedrejado e lá ele foi dado como morto. Eles só não acabaram de matar ele, porque olharam e falaram assim, já está morto, né? Já está morto. Aí eu vou olhando, ele naufragou, afundou 3 vezes, e de uma dessas vezes, ele passa 1 dia e 1 noite no mar, na água salgada, segurando não sei o que, até Deus ter misericórdia dele e tirar esse camarada da água. E ele é preso, ele apanha, né? E eu olho para o cara, ele fala assim, Joaquim, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. Rapaz, essas coisas que Paulo tem e que ele viveu, essas marcas, são marcas extraordinárias. Provavelmente nós nunca passamos por isso, nunca passamos por um naufrágio, nós nunca fomos chicoteados, mas algumas coisas que Paulo passou e que tinha sobre ele e que ele sofria, eu e você também sofremos. Quer ver? Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu sozinho? Você já foi abandonado por alguém que você amava? Já foi. Você já foi decepcionado por alguém que você confiava muito e que você tinha como uma pessoa íntima, um amigo íntimo seu, e decepcionou você? Já aconteceu isso com você? Tem hora que parece que até Deus ele fica em silêncio, não é assim? Né? Eu olho para Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, o Paulo fala assim, olha, todos me abandonaram, todos. Eu fui julgado e no meu julgamento não tinha uma pessoa sequer para ficar comigo. Eu estava sozinho. Sabe, Paulo tinha muitos amigos, tinha muitas igrejas. Paulo tinha amigos influentes, tanto em Roma, como em Jerusalém, como na Grécia. Mas ele diz assim, olha, eu fiquei sozinho. Quando você vai lá para o final da Bíblia, Colossenses capítulo 4, né, versículo 10 e 11, ele fala assim, olha, sabe, só estar com Marcos e Justo, dos judeus, só eles ficaram comigo, sabe por quê? Ninguém mais ficou. O meu sofrimento começou a ser grande, eu fui preso, e eu fiquei sozinho, sabe? Paulo se sentiu sozinho, né? Você tem ou já teve problemas financeiros? Você teve?
Eu olho para a vida de Paulo. Você já sentiu necessidade de alguma coisa? Você já pensou um dia assim, olha, meu filho quer isso, eu queria dar isso para ele, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso para o meu filho, e o seu filho ficou sem aquilo. Eu me lembro um dia em Vitória que o meu filho Vinícius, ele me pediu um biscoito que custava R$1,50. Naquele dia, eu não tinha R$1,50. E eu falei para o meu filho assim, filho, depois eu te dou. E eu fui embora, sem o biscoito. Você já sentiu vontade de comer alguma coisa? E você não comeu porque você não tinha como comprar? Você já foi mal atendido num hospital porque você não tinha posses? E talvez a pessoa olhou para você diferente e você não recebeu a atenção que você merecia, sabe? Eu olho para Paulo e sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, Joaquim, eu aprendi a passar necessidade. Paulo, enquanto ele pregava, Coríntios vai dizer isso, lá em 2, no capítulo 12, ele vai falar assim, Paulo ele tinha que fazer tenda, sabe por quê? Ele não tinha dinheiro para comer. E ele vai dizer depois aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, a gente pregou aí no lugar de vocês com muita luta, e eu lembro bem no final da vida dele, quando ele está lá na masmorra esperando, vivendo os últimos dias da vida dele, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 13, ele fala assim, gente, traz para mim meus livros e minha capa, sabe, Paulo não tem dinheiro, Paulo não tem nada, Paulo não tem bens. Como ter paz e ser contente tendo problema financeiro? Né? Terceiro lugar, você já teve problemas de saúde? Já ficou doente? Tem alguém da sua família doente? Tirando sua paz? Porque eu olho para Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está doente, cara. Paulo ficou doente. E ele tinha algo que incomodava ele profundamente. E sabe o que ele faz? Ele ora a Deus, dizendo, Senhor, tira isso de mim. E ele ora 2 vezes e Deus não responde ele. E ele ora a 3ª vez e Deus fala assim, Paulo, eu não vou tirar, cara. Eu não vou tirar. E Deus vira para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Né? Os historiadores dizem que provavelmente Paulo ele tinha um problema grave e Paulo quase não enxergava. E talvez a gente possa até crer nisso quando a gente vai lá para Gálatas no capítulo 4, versículo 14 e 15, quando Paulo ele fala assim, ele fala ao povo da Galácia, vocês se pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos para dar eles para mim. Eu não sei o que Paulo tinha. Não sei. Eu sei que Paulo tem um problema grave. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, eu estou contente. Eu estou contente. Né? Quarto lugar. Você está feliz na quarentena? Você está feliz na quarentena? Né? Você está feliz aí hoje na sua casa? Sabe por quê? O Paulo está preso. E nessa casa aqui, ele passa 2 anos. Dá uma olhadinha aí para o rosto da sua esposa. Para o rosto do seu esposo. Imagina passar 2 anos trancado dentro da sua casa. Junto com ela. Junto com ele. Tem que pedir muita graça, não tem? Né? Para Paulo era pior. Paulo está preso. Né? E olha só o que Paulo fala. Dá uma olhada. Filipenses, capítulo 1, 12 e 13, Paulo fala assim, ficar preso, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Isso é bateria, não? Ficar preso foi muito bom. Eu falo assim, Paulo, mas
Como pode ser? Como pode ser muito bom? Ele fala assim, não, rapaz, olha, eu ficar preso, o evangelho, ele entrou dentro do palácio de César, todo mundo está ouvindo falar de Jesus, e olha, eu vou falar para você, tem outra coisa, o pessoal da igreja, de todas as igrejas, eles estão motivados, eles estão pregando pra caramba, porque eu estou preso. E eu olho Paulo está morrendo de rir disso. E aí eu vendo essas coisas, eu chego à conclusão que tem algo que o Paulo entendeu, que eu ainda não entendi e que eu preciso entender. Por quê? Porque o Paulo, ele é contente, se sentindo sozinho, ele é contente passando necessidade financeira, ele é contente com a saúde abalada, e ele é contente preso já há 2 anos. E eu estou no isolamento há 1 mês e pouco, e eu tenho que sair de casa todo dia, porque eu tenho que ir no hospital levar uma pessoa, então eu não estou tão preso assim. E às vezes eu olho e falo assim, igual um dia desse eu preguei sobre o tema, não aguento mais. Eu estou vendo pessoas falar assim, não aguento mais. E eu olho para o Paulo tem que me ensinar alguma coisa. Então o que eu faço? Eu volto para o dicionário. Eu volto para o dicionário e eu procuro de novo contente, contentamento. E eu acho de novo alegria, prazer, satisfação. Mas só esses sinônimos não me satisfazem. Não combina, tem que ter algo mais. Então o que eu faço? Eu me aprofundo. E aí eu vou buscar a etimologia da palavra contente. E a etimologia, para quem não está familiarizado com o termo, é a ciência que explica a origem das palavras. E eu vou buscar contente. Sabe o que eu encontro me aprofundando? Eu encontro o seguinte, palavra latina, ou seja, que vem lá de Roma, lá da língua, do latim. Paulo está preso numa casa em Roma, né? E eu encontro o seguinte, contentu, que longe de ser um momento passageiro, é um estado de profunda gratidão com tudo que percebemos com os nossos sentidos. Contentu é aquele que contém, aquele que possui. Vem da condição de estar pleno, em gozo da plenitude do ser, e que não se consegue através do sucesso, dos bens materiais, do poder ou da fama. Contentu é segurar junto, apegar, agarrar. Contente ou contentu é aquilo que vem de dentro de nós. Aquilo que eu tenho agarrado dentro de mim. O que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite, quando ele diz que ele se tornou atemporal, ele se tornou não circunstancial, que não é nada que dita o que ele vai ser ou o que ele vai sentir, não é nada que vai abalar a alegria dele. Ele traduz para mim, quando ele vai lá em Gálatas, no capítulo 2 e no capítulo 20, ele diz assim, Joaquim, é que a vida que eu vivo não é mais a minha vida. Eu fui crucificado com Cristo e a vida que eu tenho agora, Joaquim, é Cristo que vive em mim. E você sabe, Joaquim, que esse Cristo que vive em mim, ele venceu a morte. E ele passou por todas essas coisas. E é por isso, é com ele vivendo dentro de mim que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe, cara, eu olho para isso aqui e eu vejo, sabe o quê? Steve Jobs e seus bilhões de dólares. Ele não entendeu o que era isso aqui.
O que era estar contente em toda e qualquer situação? Sabe por quê? Steve Jobs não tinha dentro dele, no coração dele, aquilo que o apóstolo Paulo tinha, aquilo que eu tenho, aquilo que a maioria de vocês tem, né? Eu vejo homens, e eu gosto muito de biografia, de história, e eu encontro alguns homens na palavra de Deus e fora dela, e homens que ditaram a nossa fé e fizeram esse evangelho ir por tudo quanto é lugar, esses homens que saíram lá da Europa e que vieram aqui, que se gastaram e deixaram gastar para trazer o evangelho até nós. Eu vejo assim, rapaz, o que esses homens viram? Que eles largaram tudo que eles tinham de bom, de conforto, de família, como o apóstolo Paulo fez, e eles vieram aqui trazer o evangelho para mim, né? E desses homens, eu me lembro de um homem que viveu no século XV, chamado João Calvino, que era um teólogo francês. E a biografia dele é muito simples. O escritor diz assim, olha, João Calvino, ele perdeu sua mãe aos 6 anos de idade, e ele perdeu o pai aos 22. Ele se casou depois dos 30 com o Idelette de Brun, que lhe deu 3 filhos. Os 3 filhos morreram ainda na infância. Com 9 anos de casamento, a sua esposa, Idelette, ela também morreu. E ele decidiu não se casar mais, porque a sua saúde sempre foi muito frágil. João Calvino, ele sofria de artrite, gota, malária, pedra nos rins e, finalmente, os últimos 5 anos, ele sofria de tuberculose. E a história dele diz que ele morreu com 55 anos. Apesar de tanto sofrimento, não se encontra uma única linha de murmuração em toda a sua obra. Sabe por quê? João Calvino, ele estava e ele era contente. Sabe por quê? Ele tinha aquilo que vem de dentro, da gente. Eu queria começar o encerramento e queria dar para nós uma citação de Paulo. E eu creio que entender isso é o que impacta as outras pessoas que estão em volta de nós. Nós não vamos ganhar as pessoas, não vamos impactá-las e nem motivá-las com a nossa vida estando tudo bem. Não é assim que funciona. As pessoas que impactaram as nossas vidas e os nossos heróis da palavra de Deus, é só você abrir Hebreus 11, todos eles passaram por muitas e muitas batalhas, né? Eu me lembro aqui de Atos, no capítulo 5, no versículo 41, quando os apóstolos pregando lá em Jerusalém, eles foram presos. Não sei se você lembra dessa situação. E eles foram presos, mas as acusações eram frágeis. O pessoal da religiosidade não conseguia segurar eles por muito tempo. Então eles chegaram à conclusão, falaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma coça nesses caras aqui. Talvez você seja pequenininho aí, mais novo, você não sabe o que é uma coça. Porque você nunca tomou uma coça do seu pai e da sua mãe. Eu tomei coça pra caramba. Coça é quando eles faziam o nosso lombo arder de correada, de varada, de chinelada, né? E a mãe, o pai da gente, batia na gente quando a gente era pequeno. E eles encheram os apóstolos de pancada. Bateram, mas bateram com força. Aí liberaram eles, falaram assim, ó, pode ir para casa. E aí sai o Pedro, e eu acho que o Pedro, que deve ter sido o primeiro, porque o Pedro ele sempre estava na frente nesses momentos. O Pedro começou a rir. E o Pedro começou a dar risada, e aí de repente o João, com o lombo todo ardendo, machucado de apanhar, ele deve ter olhado para o Pedro e falado assim, rapaz, você está rindo de quê? E aí o Pedro fala assim, rapaz, eles acharam a gente dignos de apanhar pelo Senhor Jesus, cara. Isso é extraordinário demais, e eu creio que aí João entendeu, e João começou a rir, Tiago começou a rir, e eles foram para casa rindo, porque eles apanharam. Eles foram julgados dignos de tomar uma coça.
de serem chicoteados, porque eles criam em Jesus. E isso fez eles rirem. E como o Mício pregou no estudo dele, eu tenho certeza que os discípulos saíram daqui e eles foram correndo para a igreja, para comemorar com a igreja que eles foram dignos de apanhar. E aqui eu falo sobre a citação de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando Paulo fala assim: porque nos foi concedida a graça aqui é a generosidade de Deus. Deus foi generoso com a gente. Olha o que Paulo fala: foi nos concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Cara, que coisa linda! Foi concedido a nós a graça da gente sofrer por Cristo, cara. E não somente de crer nele. Rapaz, que motivo extraordinário para no meio dessa quarentena você dar glória a Deus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui firme. E você usar isso para impactar a vida das outras pessoas. Agora, só tem essa paz, só é contente nesse mundo se Cristo morar dentro da gente. A pergunta que eu faço nessa noite é: você já sente essa paz? Você está contente? Você está contente? Como Paulo, como João Calvino, como eu, cara. Como a Guimar lá em Extrema com a Maria José, a Michele e o Felipe lá em Porto Rico, na Costa Rica, o Tiago e a Jaslana, o Admar, tanta gente bacana que já entenderam isso. E a pergunta é: será que eu já tenho essa paz? Porque eu vou lá para João 14, versículo 27, Jesus diz assim: eu quero dar essa paz para vocês. Eu quero dar essa paz para vocês. Eu quero morar em vocês, com vocês. E olha, essa paz é diferente de qualquer coisa que o mundo pode dar. Sabe por quê? Só eu posso dar. Não deixe Jesus por nada. Chama ele para morar, se apega, deixa ele cuidar de você. Sabe por quê? É só essa paz. Só essa paz que pode fazer a gente ser contente, como Paulo diz, em toda e qualquer situação. Você fala assim: mas Joaquim, é possível mesmo a gente ser feliz em toda e qualquer situação? Rapaz, depois de todo o sofrimento que o Paulo passou, depois de ter problema de viver sozinho, né? Depois de ter problema de passar necessidade financeira, de ter problema de saúde, de ter problema de ficar preso, o cara continua dizendo: eu sou contente. E aí eu me lembro de, para mim, a última mensagem, a última pregação que o irmão Agentil, o meu grande pastor, o grande pastor dessa igreja, ao lado do irmão Argimiro. Eu me lembro quando, na última pregação dele, ele citou o apóstolo Paulo. E eu me lembro como se fosse hoje, que agora o Paulo, ele não está mais preso na casa em Roma. Nessa carta que o senhor Agentil pregou, o Paulo agora, ele estava preso na masmorra. E ele estava aguardando um soldado romano vir dizer para ele assim: Paulo, chegou a hora de você morrer. Eu vim te buscar. Você sabe que Paulo foi decapitado em Roma. E aí o irmão Gentil, ele citou para mim, em 2 Timóteo, citou para todas as pessoas, e eu vi essa pregação em vídeo, cara. E lá em 2 Timóteo ele citou capítulo 4, versículo 6 e versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo, e o irmão Gentil repetindo, como dizendo assim: essas palavras são as minhas palavras. E ele dizendo assim: eu estou sendo oferecido no altar de Deus. A minha hora de partir, dizia Paulo, dizia o irmão Gentil,
já está chegando. Mas aí o Paulo diz, o irmão gentil diz assim: mas o Senhor me dará uma coroa, porque enquanto eu estive nessa terra, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Nada pode me abalar, eu sou alguém contente. E o Senhor, Ele vai me dar uma coroa, e Ele não vai dar essa coroa só para mim, disse Paulo e disse o irmão gentil. Ele vai dar essa coroa para todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus, aqueles que desejarem que Jesus volte para buscar a igreja. E sabe quem faz isso? É só quem ama Ele, quem já entregou a vida para esse Jesus. Só é contente quem tem Jesus lá dentro do coração, porque é Ele que dá esperança, é Ele que dá alegria, é Ele que dá para a gente a paz de saber que não importa quando vai acabar a quarentena, não importa quem vai ser o presidente, não importa se o ministro saiu, não importa se a economia do país vai se fragilizar e eu não vou ter emprego, sabe por quê? Porque Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar. E eu termino perguntando: você está contente? Se você disser para mim assim: Joaquim, eu estou, eu vou dizer para você: glória a Deus por isso. Mas se você disser assim: Joaquim, eu não estou sentindo paz no meu coração esses dias, eu vou dizer para você: deixa Jesus assumir o comando, o controle da sua vida. Se entrega para Jesus. Confia nele, vive a vida junto com ele, como Paulo, deixa ele viver a sua vida, se agarre a ele. Contentamento, contentu, aquilo que vem de dentro, ser possuído por Jesus. Eu creio, irmãos, que nesses dias, todas as viagens, elas foram canceladas no mundo todo, para todos os lugares. Porque o nosso Deus, Ele quis que a gente viajasse para dentro de nós. E que nessa viagem para dentro de nós, Ele quis que a gente se perguntasse se lá bem dentro do nosso coração a gente consegue encontrar Jesus nos dando essa paz, essa certeza e essa segurança que Paulo tinha de estar contente em toda e qualquer situação. Se nessa viagem dentro de você ainda não conseguiu ter a satisfação plena e a segurança de confiar e entregar tudo nas mãos de Jesus, se ainda te falta essa paz, em nome de Jesus, procura alguém, procura uma pessoa em quem você confia, abra o coração para ela e diz assim: ainda me falta uma coisa. E ora, convidando Jesus a morar dentro do seu coração, a assumir o controle da sua vida, para que você seja como Paulo era, como Calvino era, como eu sou, e como tantas outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem são. Pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus e confiam plenamente no poder, na direção e de que Ele está conduzindo toda a história exatamente para onde Ele quer que a história seja conduzida. Você está contente? Você está contente? Que Deus te abençoe. Amém. Eu queria que você ficasse ainda mais um tempinho, né? Chega aqui pertinho, Vini. O Vini vai ler para vocês aqui. Ele vai ler em voz alta. Deixa eu virar um pouquinho aqui a câmera para você ver. Isso, voz bem alta, filho. Bem, o pessoal comentou aí a família de Paulo assistindo, Raquel do Clube de Campo, Osias, a Beth, a Vivian, o Ricardo, a Kátia, a Luana de Volta Redonda, o Elbert, Pastor Valdir, Paulo Pous,
Scarlett, a Dona Socorro, Lesi, Rosimeire, Guilherme Furlan, Sueli, o Célio, o Walter e a Tereza aí comentaram aí, Zeni agora também, Bruno Saloto de Menino Jesus comentou também, a gente chegou acho que a 130 mais ou menos aí. De Lages. Obrigado, pode virar. E a irmã da menina. Pediram pra gente cantar Deus tem amor perfeito. Eu vou cantar Deus tem amor perfeito e depois que a gente terminar isso aqui, eu vou só orar e eu queria que você não se despedisse da gente não, você ficasse ligado aí, linkado no Face aí, porque a gente ainda vai colocar alguns louvores para você ouvir, né, para você curtir com a gente, saborear as letras, a música, tá bom? Então a gente vai orar, vai se despedir, mas você não vai embora do Face. Se o Senhor traçou um plano em meu viver, fico certo Ele faz acontecer. Tenho paciência, fico a esperar. Cumpre tudo, o momento vai chegar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Eu já tive experiências com Jesus, fui provado, humilhado, me senti. Os meus inimigos zombaram de mim. Confiei, Jesus me deu vitória em mim. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Deus tem amor perfeito, pra tudo tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Interessante que essa frase também, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, também é do apóstolo Paulo. O homem de Deus que trouxe tanta coisa linda demais para a gente, né? A gente quer se despedir, né? A gente vai orar, agradecendo a todos que estiveram conosco, a Lecilda, que eu citei na pregação, né? A Lenilda também, o pessoal de Barra de São Francisco, lá no Espírito Santo, pessoal de Laje de Paracambi, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Rondônia,
de onde? Jaru. O alemão está mandando um abraço, Campese, o pessoal do Jaru, lá no cantinho do Mato Grosso, pessoal muito bacana, muita gente com a gente. De onde? Irmão lá de Portugal. Tem gente de Portugal com a gente, né? Então, muito obrigado a todos, né? Que Deus nos abençoe. Eu queria que você curvasse a cabeça, vamos falar com Deus. Senhora Jane. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por todas as bênçãos que nos tem dado, Senhor. Agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. E nós te deixamos, Senhor, entregues a sua palavra que foi lançada, que possa surtir efeito nos nossos corações, Senhor, para conversão, para edificação, para conforto, Senhor. Seja presente em nossas vidas sempre. Nós te louvamos pelo seu Filho Jesus, Amém. Que morreu por nós, Senhor. E por isso nós temos nossa vida eterna e almejamos a sua vinda, Senhor, para contigo nós sermos um só corpo e vivemos adorando e louvando o seu bendito nome. Amém. Nós te agradecemos e cuida de todos nós, Senhor, todos os que acompanharam essa reunião, trabalhando na vida de cada um conforme as suas necessidades. Nós te louvamos e te agradecemos e te entregamos no bendito nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Fiquem com a gente, tá bom? Ouça os louvores que a gente ainda vai colocar para você ouvir, para você aproveitar essa noite. E em nome de Jesus, viva contente. Viva contente com Ele dentro do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Uma ótima semana para todos nós. Amém.